construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, nesse caso aqui ao templo de Jerusalém, né? Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser: ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem.
dois homens estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a hora da noite em que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe, e ele o punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Vamos ler também de Mateus. Eu não vou ler toda a passagem, que é muito parecida com a de Mateus 24, mas quero ler apenas o final, versículo 32 ao 37, que diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos e vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. E como um homem que sai de viagem, e ele deixa sua casa encarregada de tarefas, ele deixa sua casa e encarrega de tarefas cada um dos seus servos, e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem. Amém? Pode se assentar, vamos orar um momento. Que a palavra de Deus fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Senhor amado, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado, em nosso meio. Te pedimos que mais uma vez o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor nos use, nos capacite e fale ao teu povo aquilo que já está no teu coração para ministrar essa igreja nessa noite. Que eles saiam daqui alertas, que eles saiam daqui atentos, que eles saiam daqui vigilantes, que eles possam observar, Senhor, os sinais da sua vinda, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor deseja nos chamar a atenção nessa noite. Que o Espírito Santo fale conosco, que abra a nossa visão e a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Gostaria de compartilhar um pouco nessa noite com você a respeito dos sinais do fim dos tempos, daquilo que está por vir para acontecer nos próximos anos, que nós devemos estar preparados. Amém? Acabamos de ler o Apocalipse de Jesus, Marcos 13, Mateus 24. Nós vemos o próprio Jesus descrevendo o cenário apocalíptico daquilo que viria a acontecer próximo à sua vinda. E o texto de Marcos que nós acabamos de ler diz que será como um senhor, um dono de uma casa que vai viajar, e nessa viagem ele encarrega os seus servos de cuidar da casa, distribuir as tarefas, e ele coloca um guarda, um vigia. Ele pede que esse vigia cuide da casa, e ele não informa a esse vigia, esse porteiro, quando ele vai voltar. E o texto diz assim: o porteiro não sabe se o dono da casa vem à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Presta atenção.
O porteiro não sabe se o dono da casa vem à tarde, imagina aí, né? Horários do dia, né? À tarde, né? À meia-noite, que mais? Ao cantar do galo, às vezes 3 da manhã, 4 da manhã, o galo canta essa hora também, ou ao amanhecer, né? Pelas 6 da manhã. Se ele vier de repente, e ele não encontra o porteiro dormindo, imagina, você contrata um vigia, pede para ele cuidar, né, da sua casa, ou você é dono de um banco e contrata um vigia, o vigia fica lá cuidando do banco, aí você vai lá ver se o vigia está cuidando mesmo, você chega lá de madrugada, aí o vigia está dormindo, né? Bem fora da realidade, não é verdade? O que está dizendo aqui é exatamente isso. Quando o Senhor voltar e ele virar de repente, ele não pode nos pegar desprevenidos, ele não pode nos pegar dormindo. Nós temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Eu quero alertar você um pouco sobre isso, porque várias coisas estão acontecendo ao nosso redor, que estão anunciando a chegada do Filho de Deus, a chegada do Anticristo, primeiramente, do Reino único sobre a terra, e posteriormente da vinda do Messias, que vem para reinar soberano sobre a terra e salvar aqueles que estavam sendo perseguidos na grande tribulação. Então, nós vimos aqui várias coisas nesse texto. Eu quero tentar focar mais nas coisas mais atuais que estão acontecendo, porque há muita informação nesses textos aqui. Não teria como uma mensagem só eu tratar todos os temas que estão relatados aqui, mas eu quero dar uma pincelada aqui sobre coisas que são importantes você saber e ficar atento quanto a isso. Estamos começando um ano de 2020, que é o começo de uma década, e como eu disse para vocês aqui, nos grupos aí, dos WhatsApp da igreja, existem agendas mundiais, agendas de grandes corporações, de elites, de sociedades secretas, e eles planejam muitas coisas já com bastante antecedência, e muitas pessoas não ficam sabendo do que eles estão planejando, mas muitas vezes eles dão alguns sinais daquilo que eles pretendem fazer. E como eu coloquei até, postei para vocês no grupo do WhatsApp sobre a capa da revista Times, que falava sobre o ano de 2020 e o que eles acreditam que possa acontecer no ano de 2020. Essa revista é uma revista muito famosa lá em Londres, é uma das mais famosas desse meio financeiro do mundo. E todos os anos, né, nas últimas semanas de dezembro, eles projetam na capa da próxima revista o que eles acreditam que vai acontecer naquele ano. E na maioria das vezes, pelo menos 50% do que eles colocam lá, eles acertam, né? Porque, como eu falei, eles têm informações que a gente não tem. Então aquilo ali não é suposição, não. Eles sabem de coisas que a gente não sabe. Eles têm informações que a gente não tem. Então por isso eles colocam essas coisas ali na capa da revista. Eu não sei se você observou a capa da revista, mas uma das coisas que está escrito lá, bem grande, a capa traz como se fosse um exame de vista, né? A capa da revista é como se fosse um exame de vista, várias letras grandes e pequenas e médias, e as letras vão formando palavras. E logo as primeiras palavras, né? Ali estava Trump, né? Aí já pertinho ali estava escrito guerra. Eu não sei se vocês repararam, quem olhou, né, nos grupos e observou, né, os vídeos que eu enviei, você vai ver ali que já estava predito na capa da revista que haveria a guerra esse ano. E agora, já 3 de janeiro, né, quinta-feira, já foi o primeiro ataque que os Estados Unidos fez ao Irã. Depois, no sábado, já houve outros ataques. O Irã já está prometendo, crianças, por favor, Azaf, por favor. O Irã já está prometendo uma reação enérgica, e o Irã, algumas pessoas importantes do Irã já disseram que vai aparecer corpos de americanos mortos em todo o Oriente Médio daqui a alguns dias, segundo eles que falaram isso. Ou seja, já começamos o ano de 2020 com rumores de guerra, né? E nós precisamos nos preparar para essas coisas, para saber o que está por vir. Nada do que eu vou falar aqui tem uma data certa, entrevista, que eu vou dizer assim, olha, isso aqui vai acontecer esse ano, ou ano que vem, ou isso, aquilo.
mas essas coisas vão acontecer. Você já tem que estar preparado para isso, porque elas vão acontecer. Então, fique atento às coisas que a gente vai dizer aqui e preste atenção sobre isso, tá? Primeira coisa que eu quero relatar e ressaltar é sobre a questão da nação de Israel. A nação de Israel, por muito tempo, ela deixou de existir sobre a terra. Os israelitas foram expulsos da sua terra e eles viviam espalhados em vários países do mundo, mas não havia uma nação de Israel na terra. O livro de Isaías havia profetizado que dizia mais ou menos assim: pode uma nação nascer em um só dia, ó Israel? Mas aí Deus disse para essa nação: mas é isso que eu farei com você. Em um só dia eu os estabelecerei de novo na sua terra e dali jamais vocês sairão. Ou seja, isso foi o que aconteceu, né, com a nação de Israel em 1948, se eu não me engano, onde a nação de Israel passou a existir novamente em um só dia, através de uma negociação e um tratado que foi feito das Nações Unidas. Eles instituíram novamente o Estado de Israel, e Israel nasceu de novo no meio dos países do mundo como uma nação em um só dia. E um brasileiro participou desse, eu não sei como é que eu falo, desse tratado, dessa situação aí. Um brasileiro estava lá assinando esse papel e conduzindo isso tudo aí. O que acontece? Agora no ano de 2018, Israel completou 70 anos. Essa data, ela é uma data que tem que ser observada. Preste muita atenção nisso. 70 anos. 70 anos é uma data muito marcante, tá? O 7 na Bíblia tem a ver com plenitude, perfeição, complemento, quando as coisas se completam. E o Estado de Israel completar 70 anos significa uma data muito marcante no calendário do mundo e no calendário espiritual. E a Bíblia fala, Jesus falou aqui nesse texto, observar a figueira. Quando a figueira começa a dar os seus primeiros frutos, é chegado o verão. Vocês viram isso? Vocês leram isso comigo? A figueira representa Israel. Israel é representado pela figueira. A figueira deu seus primeiros frutos. Israel nasceu de novo no contexto mundial e agora completa 70 anos. A primeira geração já passou, agora já está na segunda geração, ou seja, dando frutos. Na primeira geração do povo de Israel, em 1948, essas pessoas já nasceram em outros países, nasceram em outros lugares e foram constituir o povo de Israel e voltaram para Israel, para aquele local. Só que as primeiras gerações de israelitas nascidos na terra de Israel já estão lá. Ou seja, os primeiros frutos já estão sendo dados. A gente já vê ali pessoas que realmente nasceram em Israel e já estão até na segunda geração de pessoas que nasceram lá. Uma geração, geralmente, contada na Bíblia, é cerca de 40 anos. Então, completou 70 anos de Israel, e essa é uma data marcante, presta atenção nisso. Israel é o calendário espiritual do mundo. Toda vez que acontece alguma coisa com Israel, tem a ver com as profecias do final dos tempos e do Apocalipse. E fique ligado com isso. Então, a primeira coisa, o nascimento de Israel, e Israel completa 70 anos. A segunda coisa importante que está para acontecer, já está tudo preparado para isso, é o terceiro templo de Israel, que vai ser reconstruído. Eu não sei se vocês sabem, mas para que os sacrifícios possam voltar a acontecer, o templo precisa ser reconstruído, o sacerdócio precisa ser instaurado novamente. Isso está para acontecer em Israel. Existe o Instituto do Templo lá em Israel, que ele angaria fundos para a reconstrução do novo templo, e ele também tenta estudar qual é o local exato de onde o templo de Salomão existia, para que eles possam reconstruir o templo em Jerusalém e voltar aos sacrifícios do povo judeu. Então isso é uma coisa muito séria que vai acontecer nos próximos anos, e precisa acontecer, porque quando o anticristo aparecer, vocês viram o texto falando ali a respeito do sacrilégio que será feito no templo. É quando o anticristo irá, vamos dizer assim, de alguma forma, eu não esqueci a palavra aqui, mas não é sujar, mas ele vai fazer alguma coisa com profanar o templo de Israel, né? Onde ele vai se declarar talvez Deus, ou ele vai querer adoração lá no templo de Israel. Isso vai ser um sinal de que realmente o anticristo já está aí
e de que ele é o anticristo. Então, para isso, o templo precisa ser reconstruído, tá? E já existe todo um projeto para que ele seja reconstruído. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, alguns meses atrás, que nasceu, depois de séculos sem nascer, nasceu uma novilha vermelha. E a novilha vermelha faz parte de todo esse processo, porque a novilha vermelha, ela é usada para fazer o óleo. Eles fazem um óleo especial para a consagração dos sacerdotes que vão oficiar no templo. E esse óleo sagrado que unge os sacerdotes para oferecer o sacrifício no templo, ele precisa dessa novilha vermelha, tá? E há séculos essa novilha não nascia, e nasceu em Israel essa novilha vermelha, e ela está sendo toda preparada e cuidada lá, para que ela seja sacrificada, e eles possam começar agora os sacrifícios no templo. Então preste atenção como as coisas estão se encaixando, para que o anticristo apareça, e todo o cenário mundial aí venha ser transformado. Então, quando isso acontecer, né, Israel vai voltar a sacrificar no templo, e em algum momento o anticristo vai aparecer. No primeiro momento ele vai aparecer muito bonzinho, né? O homem da paz, o homem que vai resolver os problemas do mundo. Israel vai estar aliado com ele, mas depois que realmente ele manifestar esse outro lado dele, que na verdade não é nada bom, é que o povo de Israel vai se rebelar contra o anticristo, e aí vai começar a grande tribulação. Mas um pouquinho antes, vamos continuar aí. Em terceiro lugar, a apostasia. Outro sinal do fim dos tempos é a apostasia. Que é isso? É o abandono da fé por parte de muitas pessoas do mundo todo. Pessoas abandonando a fé, pessoas virando as costas para Deus, virando as costas para o Evangelho. Pessoas que eram cristãos, que serviam a Deus, que criam na palavra, estão abandonando essas fileiras. Essa é a apostasia. O texto vai dizer que a apostasia vai vir nesses últimos tempos, tá? E isso é um sinal da volta do Senhor. Quarto, a falta de amor e a multiplicação da ciência e da iniquidade. Isso também reflete um sinal da volta de Cristo, a falta de amor, o amor se esfriando entre as pessoas. Nunca nós estivemos tão próximos e ao mesmo tempo tão distantes. As pessoas hoje estão tão próximas a partir das redes sociais, conseguem se comunicar com pessoas que estão em outros países, em outros estados, pessoas que estão em fusos horários diferentes, tudo, ela consegue se comunicar. Mas ao mesmo tempo nós estamos cada vez mais distantes uns dos outros, dentro às vezes da própria casa. Você não tem relacionamento com as pessoas que estão na sua casa, você às vezes não consegue se relacionar bem com as pessoas que estão ao seu redor, de carne e osso, pessoas que convivem com você. Isso é sinal da falta de amor, do esfriamento do amor que está acontecendo em todo o mundo. As pessoas estão cada vez mais egoístas, cada vez mais querendo só saber sobre o bem delas e o bem para elas mesmas, e não pensando no próximo. O aumento da iniquidade, né? O que é iniquidade? A iniquidade é quando nós paramos de acreditar que aquilo que é pecado, e começamos a tratar apenas como um problema social ou uma coisa qualquer, e deixamos de tratar aquilo como pecado. É quando você começa a tratar o pecado como algo comum, como algo normal. Isso é iniquidade. É quando para de escandalizar você aquilo que para Deus é pecado. E isso tem aumentado o mundo todo, a iniquidade, né? As pessoas se acostumando com aquilo que Deus não se acostuma. As pessoas achando normal aquilo que para Deus não é normal. As pessoas achando que não tem problema nenhum aquilo que para Deus tem problema. Esse aumento da iniquidade também é um sinal da volta do Senhor Jesus. O aumento da ciência, cuidado com isso. Nós estamos vivendo um tempo em que a tecnologia ela aumenta de uma maneira exponencial hoje. O conhecimento humano hoje, ele está dobrando a cada 5 anos. Alguns estudiosos vão dizer que o conhecimento humano está dobrando a cerca de cada 2, 3 anos. Isso era algo que acontecia há alguns anos atrás. A cada 100 anos se dobrava o conhecimento da humanidade, se duplicava o conhecimento da humanidade. Hoje em dia, o conhecimento está numa explosão muito grande, mas isso traz vários problemas e consequências. Eu quero que você fique atento àquilo que está por vir. Eu quero dar apenas uns alertas aqui para vocês. Por exemplo, não pense que aquilo que está acontecendo ao seu redor
é algo involuntário, é algo aleatório. Tudo faz parte de uma agenda, como eu falei. Tudo faz parte de um plano. Eles planejam as coisas para 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos já com antecedência. Mesmo que eles não estejam vivos, eles já deixaram os planos feitos para que os seus filhos e as outras pessoas que vão ocupar os lugares deles nessas organizações estejam cumprindo a agenda que eles querem cumprir. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. O Facebook, ele não é, né, um site só para você fazer amizade com as pessoas. O Facebook, ele é a maior agência de dados que o mundo tem hoje. Eles têm aquilo ali para coletar os seus dados. Todo o Facebook ele é associado à CIA, à FBI e à KGB e outros tipos de agências de inteligência do mundo todo. Tudo que o Facebook faz é para coletar informação a seu respeito. Então, o Facebook quer saber aonde você vai, ele quer saber com quem você anda, ele quer saber o que você come, ele quer saber o tipo de amizades que você tem, ele quer saber as informações que você mais pesquisa, ele quer saber os filmes que você gosta de ver, ele quer saber os livros que você já leu, ele quer saber a escola que você estudou, ele quer saber tudo. Ele quer saber qual é a pergunta que o Facebook faz quando você entra lá, o que ele pergunta ali para você escrever. O que você está pensando? Ou o que você está sentindo agora? Ele quer que você diga. Por quê? Porque nisso eles têm os bancos de dados, né, que eles conseguem definir qual é o tipo de perfil de pessoa que você é, e eles podem tentar controlar você ou te oferecer propósitos do que eles querem que você faça. Ou seja, quanto mais informações a seu respeito eles têm, mais fácil fica manipular você. Então, por exemplo, vou dar só uma ideia para você prestar atenção como que as coisas são mais complexas do que você imagina. Quando você vê algo bonitinho lá no Facebook, uma proposta, uma campanha bonita como aquela assim, coloca uma foto de você quando você era criança. E você vai lá e coloca uma foto atual e uma foto de você quando era criança. Você acha isso a coisa mais bonitinha, mas eles estão monitorando, eles estão fazendo, como eu posso dizer assim, calibragem de dados, porque daqui a pouco vai ter reconhecimento facial em todo lugar, as câmeras do mundo inteiro vai ter reconhecimento facial, e eles querem fazer monitoramento de dados, eles querem juntar dados com dados, eles querem ver como é que você é você hoje, como é que era você quando era criança, e agora depois vem a nova campanha. Qual é a campanha? Pega esse aplicativo aqui, coloque sua foto e veja como você vai ficar daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Aí você vai lá como ovelhinha que vai para o matadouro e você vai, tira sua fotinha e bota lá como você vai ficar com 60 anos, com 70 anos. Eles estão calibrando os sites e os aplicativos, as ferramentas de reconhecimento facial, porque daqui a pouco todas as câmeras do mundo todo vão ter reconhecimento facial. Eles vão saber exatamente como era você no passado, como é você agora e como você talvez pretende ser no futuro. Esses processos, essas ferramentas vão estar monitorando isso. Eles vão saber quem é você daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Eles vão estar te observando o tempo todo. Na verdade, eles já estão te observando o tempo todo, você só não sabe disso. Então, quando você deixa o seu celular com a localização ligada, o Google ou o Facebook, eles estão monitorando você a todo momento. Eles sabem exatamente onde você vai, eles sabem onde você estuda, eles sabem onde você mora, eles sabem quais são as rotas que você faz para o seu trabalho, para a igreja, para todo lugar. Eles sabem o tempo todo onde você vai. Você acha que você tem liberdade, mas na verdade você está sendo vigiado o tempo todo. Tudo isso é o aumento da tecnologia e tudo isso faz parte do processo que vai desencadear o governo mundial do anticristo, porque ele vai ter domínio total sobre todas as coisas. Outra coisa que você talvez não percebeu ainda, mas o dinheiro de papel ele vai acabar, porque é necessário que o dinheiro de papel acabe. Por quê? Se eu tenho dinheiro de papel no meu bolso, eu vou ali no mercado e compro ali qualquer coisa, eu compro arroz, compro feijão, compro carne, compro salada, o governo, as agências, etc., eles não sabem o que eu estou comprando, eles não sabem com o que eu estou gastando meu dinheiro. A partir do momento que o dinheiro de papel acabar, eles têm como saber exatamente tudo que você faz com o seu dinheiro, porque tudo está online, tudo está integrado. Quando você usar o seu cartão de crédito e comprar qualquer coisa em qualquer lugar, eles sabem o que você compra, eles sabem o que você come, eles sabem o que você gasta, eles sabem qual é a sua movimentação financeira, eles sabem quanto você tem na sua conta bancária, eles sabem tudo a seu respeito. Tudo isso faz parte do governo mundial que está sendo instaurado para o anticristo vir e governar. Tudo isso já vai estar sendo preparado. Quando ele chegar, vai estar tudo preparado.
Tá? Então, quando o anticristo chegar, vai haver uma só moeda. Quando o anticristo chegar, né, vai haver uma só língua universal. Quando o anticristo chegar, ele vai tentar instaurar uma religião só, unificando todas as religiões para que não haja divergência de pensamentos. Então, tudo isso está sendo preparado para o anticristo. Daqui a alguns anos, talvez não vai demorar muito, 50% dos trabalhos hoje vão deixar de existir. 50% das profissões que hoje existem vão deixar de existir. A maioria delas já está acabando. Se você parou para pensar e refletir sobre isso, eu não estou falando de coisas da minha cabeça, tá? Não estou falando, inventando nada aqui. Eu estudo muito e as maiores corporações do mundo já estão falando isso. Se você entrar num site, por exemplo, chamado TEDx, tá? É um site que é só sobre palestras curtas para empresários e empreendedores do mundo todo. Esse site ele tem tanto em inglês quanto em espanhol, quanto em português, e tem empresários do mundo inteiro que participam dessas palestras. Lá, por exemplo, tem palestras que já estão falando que daqui a 5 ou 10 anos, 50% das profissões de hoje vão acabar, porque tudo vai ser substituído por aplicativos no celular ou por sites de internet, e essas ferramentas e profissões que você usa aí vai deixar de existir. Então, você já tem que estar pensando a respeito disso. Será que a profissão que eu tenho hoje, que eu faço hoje, ela ainda vai continuar existindo daqui a 10 anos? Se não, como é que eu vou me preparar para isso? Eles já estão pensando até em ter um tipo de Bolsa Família mundial, em que quando as pessoas deixarem de ter os seus trabalhos, os seus empregos, né, elas vão precisar dessa Bolsa Família para não morrer, para não passar fome, porque haverá uma crise mundial em que eles vão ter que sustentar as pessoas de alguma maneira. Fora as profissões que vão ser substituídas pelos robôs. Eu não sei se você está acompanhando isso aí, mas já existem robôs hoje que fazem muita coisa que uma pessoa normal faz. Fora os robôs, a gente já vê uma revolução de máquinas aí, extraordinária nos últimos anos. Se você for ver, por exemplo, na agricultura mesmo, a maior parte do trabalho agrícola já não é feito mais por mãos humanas, mas é feito, pelas máquinas. Se você estudar um pouquinho sobre isso, você vai ver. Já viu na Globo aquelas comerciais assim, não sei o que é agro, não sei o que lá é agro, não sei o que lá é agro. Se você observar como eles produzem as coisas hoje em dia, a maior parte já é através de máquinas. Pouca coisa é o ser humano que faz. Então, o que às vezes precisava de 100 pessoas para fazer há 20 anos atrás, hoje eles precisam de 2, 3 pessoas que operam várias e várias máquinas, e eles fazem o trabalho de 100 pessoas. Tudo isso faz parte do projeto da nova ordem mundial. Você já ouviu isso? Nova ordem mundial? Quem já ouviu essa frase aí alguma vez? A nova ordem mundial já está sendo instaurada. E quem vai encabeçar isso no futuro, quem vai ser o cara que vai vir para ser o chefe dessa nova ordem mundial, é o anticristo. Quando a nova ordem mundial chegar, o mundo inteiro vai ser unificado, ele vai ser dividido em 10 blocos. Esses 10 blocos é aquela besta de 7 cabeças e 10 chifres que aparece lá no Apocalipse e que sai das águas. As águas representam as pessoas, representam as nações. E essa besta, esse leopardo que sai das águas, poderíamos dizer ali que as 7 cabeças seriam o G7 e os 10 blocos seriam 10 grandes blocos do mundo que eles vão dividir para o governo do mundo todo. Então, toda essa tecnologia que eles estão fazendo, ela tem um propósito, e o propósito é qual? É instaurar a nova ordem mundial. Se você olhar para uma nota de $1, você vai ver, na nota de $1, está escrito lá, Nova Ordem Secularum. Você pode olhar a nota de $1, entra na internet e pesquisa a nota de $1. Está escrito lá, Nova Ordem Secularum, ou seja, Nova Ordem Mundial. Eles já estão falando abertamente que a nova ordem mundial ela vai chegar. A semana retrasada, a Rainha Elizabeth, ela fez um pronunciamento e ela disse que precisamos de um novo presidente da ONU que tenha mais autonomia nas questões climáticas mundiais, que possa trabalhar com mais afinco com respeito a isso. A questão climática também é uma parte da agenda, para o governo mundial. Então, muita coisa que eles falam aí do clima é mentira, é tudo projeção da cabeça deles mesmos. Eles produzem isso e fazem a gente achar que a culpa é nossa. Eles fazem a gente achar que a culpa é
o seu combustível, é a sua poluição, é o culo da vaca, é isso, é aquilo, aquilo outro, sendo que as coisas não são bem assim como eles dizem. Tudo faz parte de uma agenda, de um projeto que está culminando para a nova ordem mundial que está sendo instaurada. Você tem que estar atento quanto a isso. Quem viu a capa, de novo, vou voltar para a capa da Times, você vai ver que a capa está toda em preto e branco, só tem algumas coisas ali, né, em colorido. A primeira coisa que chama atenção na capa em colorido é essa coisa aqui, ó, 2020, ó. Presta atenção, ó. O que está escrito aqui, ó? Vision. Ou Vision. Vision ou Vision. Né? Visão. E ali, ó, 2020. 20 em vermelho, 20 em verde. Provavelmente eu interpreto que a visão para esse ano de 2020, essa década, na verdade, trabalhar essas duas coisas aqui, ó. O verde é a questão climática, a questão que eles vão bater muito nesses próximos 10 anos, a questão de aquecimento global, de várias coisas com respeito a isso, a gente parar de, entre aspas, de comer carne, a gente ser todo mundo meio vegetariano, ou etc. Essas coisas, carne de vegetal e outras coisas mais. Eles vão bater muito nessa técnica, tá? E o vermelho, que é sangue, guerra, nos próximos 10 anos, vai ter muita coisa envolvendo guerra aí. Se você viu, eu não sei se você reparou, né? Mas ali, ó, o mundo em 2020, ó, Trump, BR, existe, né? E tem outras coisas mais aqui. Nas letrinhas pequenas, e aquelas letrinhas pequenas são aquelas que a gente não deve observar muito, né? Aí você vê aqui, ó, está escrito aqui, guerra. A letrinha bem pequenininha para a gente não observar muito, né? War, guerra. Então, tudo isso está sendo preparado para a nova ordem mundial. Se você não conhece um pouquinho de história, eu vou só recapitular algumas coisas para você. Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, instaurou-se a Liga das Nações. A Liga das Nações não funcionou muito bem, não conseguiram fazer aquilo que eles queriam. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, e ao terminar a Segunda Guerra Mundial, eles instituíram a ONU. A ONU tem muito mais autonomia do que tinha antigamente a Liga das Nações. Só que a ONU ainda não tem todo o poder que ela gostaria de ter e que ela precisa ter para colocar ordem no mundo. Nós vimos essa semana agora, o Papa Francisco dizendo que agora, em 14 de maio de 2020, ele está convocando todos os educadores do mundo todo para irem a Roma, onde eles querem firmar uma aliança educacional global, onde eles têm uma agenda educacional global, e o Papa Francisco está encabeçando, dizendo que eles querem firmar essa aliança. E ele estava dizendo no pronunciamento que eles precisam urgentemente de um líder global da ONU que possa estar tendo mais autonomia sobre as nações. Então, isso foi semana passada. Preste atenção. Quando vier a Terceira Guerra Mundial, ela vai acontecer, pode acontecer esse ano, pode acontecer daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos. Quando ela acontecer, vai ser uma guerra realmente de destruir boa parte do mundo. Porque somente um clima de caos tão grande como esse vai fazer com que as nações possam abrir mão da sua própria soberania, abrir mão de elas mesmas mandarem nos seus países e entregar o poder das suas nações à ONU. Ou seja, quando a Terceira Guerra Mundial vai vir e vai ser muito pior do que a Segunda, vai exterminar muita gente, vai causar um caos terrível no mundo todo, as nações vão abrir mão do seu poderio, vão abrir mão da sua totalidade e vão entregar o governo à ONU. E é exatamente aí que o anticristo vai entrar. Porque ele vai ser um cara que, diante de todas aquelas autoridades, vai ser a pessoa certa para colocar ordem no mundo de novo, para trazer paz ao mundo, para trazer paz à humanidade. E é exatamente isso que o anticristo vai fazer. Seus primeiros 3 anos e meio, ele vem, né? Lá no Apocalipse vai descrever ele como aquele que vem no cavalo branco, né? Só que não é Cristo. Ele é o falso Cristo, ele é o anticristo, ele é aquele que vem com a falsa paz. Então, para a gente ir terminando essa mensagem, observe os sinais no céu e na terra. Jesus disse: observe os sinais no céu e na terra. Vocês precisam prestar mais atenção nos sinais. A televisão, ela não fala a verdade. Grava isso. A televisão, ela não fala a verdade. Jornais não falam a verdade. Eles falam as coisas
né, de maneira distorcida para enganar você. Se você assiste um pouquinho de filme, principalmente filme de espionagem, filme de polícia, essas coisas, você vai ver quando acontece alguma coisa séria, né, e eles querem iludir a população, o que eles fazem? Eles botam logo uma manchete no jornal, dizendo a versão que eles querem que você acredite. Quem já viu isso em filmes? Eles botam na nossa cara o que eles fazem, e a gente só não percebe porque a gente é trouxa mesmo. Mas o que eles fazem? Eles usam a mídia para iludir a gente. Então o fato é o fato, aconteceu alguma coisa. Só que a interpretação que eles dão do fato geralmente não é aquilo que o fato representa. Então, sinais estão acontecendo no mundo inteiro. Terremotos, tufões, vulcões explodindo, eclipses doidos, eclipses malucos, eclipses diferentes que nunca aconteceram, o sol ficando numa cor esquisita a certa hora, outra hora é a lua ficando numa cor esquisita, outra hora aparecem sinais estranhos no céu e coisas estranhas na terra, aquele petróleo maluco que apareceu agora lá perto do Nordeste, que ninguém sabe se aquilo ali é petróleo de verdade, se não é, né? Aquilo não aconteceu só no Nordeste, se você pesquisar um pouquinho na internet, você vai ver que está acontecendo aquilo ali em vários lugares do mundo, e eles não sabem explicar o que é. Outras coisas mais estranhas estão acontecendo. Eu falei hoje de manhã aqui, no grupo na reunião do conselho, se você colocar na internet agora, você vai pesquisar e você vai ver. Pesquisa lá nos próprios sites do R7 ou do G1, você vai ver lá, massa de água quente no oceano. Você vai ver lá que tem uma massa de água quente vindo em direção à América do Sul, que é o tamanho de 2 vezes o estado de Minas Gerais. E eles não sabem explicar que massa de água quente é essa, de onde ela veio, como ela foi formada e por que ela está caminhando em direção à América do Sul. Coisas estranhas estão acontecendo no mundo todo. E eles sempre dão uma explicação assim, que não convence muito para calar a nossa boca. Pássaros morrendo de maneira estranha no mundo todo. Eu não sei se vocês já viram notícias sobre isso há alguns dias atrás. Pelo Fantástico mesmo passou esses dias a respeito disso. Mas só que eles mostram o que está acontecendo, mas eles explicam de um jeito que você pensa assim: não, isso é normal, está tudo bem, não está acontecendo nada diferente, está tudo tranquilo. Porque é isso que eles querem que você pense: que está tudo tranquilo, está tudo normal, está tudo bem, não está acontecendo nada estranho. Mas a Bíblia diz que haveriam sinais no céu e na terra que iriam fazer o quê? Nos mostrar de que os sinais da volta do Senhor estão aí. Ou você abre os olhos para isso, ou você continua achando que não tem nada a ver. O próprio Jesus falou: será como nos dias de Noé. Ou seja, Noé ficou 100 anos pregando, ninguém estava nem aí. Noé entrou na arca com a família dele e todo mundo morreu no dilúvio. Ou seja, todo mundo preferiu tapar os ouvidos, fechar os olhos e achar assim: não, nada a ver, isso aí é tudo bobeira, não tem nada a ver com isso aí. Quem diria? Onde já se viu isso? Chover, né, até inundar tudo, matar todo mundo? Não, isso não vai acontecer não. Deus falou: será como no dia de Noé. Todo mundo comendo, bebendo, se divertindo, trabalhando, casando, fazendo planos, como se nada estivesse acontecendo. Aí vai chegar a hora que ele vai vir. Aí todo mundo fala assim: já era, perdi a oportunidade, já foi. Exatamente isso. Fique atento. Agora, preste atenção então no que está sendo preparado. Uma grande crise financeira mundial está sendo preparada, tá? E essa crise vai ser devastadora. Talvez a crise venha antes da guerra, ou a guerra venha antes da crise, mas as duas coisas vão acontecer. Não sabemos o que vem primeiro. Eles vão eliminar uma grande parte da população do mundo, porque com menos pessoas eles podem controlar com mais facilidade. Com mais gente no mundo é mais difícil controlar. Por que eles querem desarmar a população? Porque uma população desarmada é mais facilmente controlada. Uma população com armas é mais dificilmente controlada. Então, o papel, né, da política, né, mundial, de tentar desarmar as pessoas, fazer com que as pessoas não tenham armas, etc., na verdade já é um projeto também do desarmamento mundial para que as pessoas fiquem mais facilmente controláveis. Né? Se o exército, por exemplo, do nosso país resolvesse tomar a nação, tomar o país, quem é que pode se levantar contra eles? Fala aí para mim. Você tem arma na sua casa? Você pode fazer um exército paralelo para ir lutar com o exército brasileiro? Não tem como. Ou seja, você, né, está entregue às mãos deles. Então, um povo desarmado é um povo mais facilmente controlado. O dinheiro de papel, já falei, após o caos da guerra e da crise econômica mundial, a nova ordem mundial, que já está agindo nos bastidores, vai assumir o poder
e haverá um líder totalitário sobre todo mundo, provavelmente através da ONU, e o mundo será dividido em 10 grandes partes. Haverá um período de falsa paz. Depois dos 3 anos e meio, o anticristo vai mostrar sua face. Ele vai proibir todo tipo de adoração a Deus, vai proibir que as pessoas sirvam a Jesus, e aí ele vai começar a perseguir os cristãos e os judeus em todo o mundo. É possível que aconteça uma inversão do campo magnético da Terra, trazendo terríveis catástrofes naturais também, muitas delas que já estão descritas no livro de Apocalipse. Os poderes dos céus serão abalados. Se você não pesquisou, não ouviu falar a respeito do tema, procura depois na internet a respeito da inversão do campo magnético. A Terra tem um campo magnético, ou seja, o polo norte ele tem um centro magnético, né? Ele atrai as coisas para lá. Quando você pega uma bússola e você direciona essa bússola, né? Ela aponta para o norte, que é o centro magnético da Terra. Eles têm vários estudos de cientistas do mundo todo falando de uma possível inversão do campo magnético. Se isso acontecer, isso vai causar um caos mundial, né? Algumas profecias têm falado também, no mundo inteiro tem se falado sobre isso, a respeito de 3 dias de escuridão. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Alguém aqui já ouviu falar de alguma profecia a respeito de 3 dias de escuridão? Já ouviram falar? Então, isso aí tem a ver com a inversão do campo magnético. Se isso acontecer, se essa inversão do campo magnético acontecer, isso pode acontecer, esses 3 dias de escuridão. Isso está profetizado na Bíblia, isso está profetizado no Apocalipse. E se isso acontecer, a dica que eu te dou, não sei quando isso pode acontecer, se isso vai acontecer ou não, mas se isso acontecer, a dica que eu te dou é o seguinte: não saia da sua casa. Se acontecer esse dia de escuridão, esses 3 dias de escuridão, não saia da sua casa. Tranca a sua casa, fique lá com a sua família e não saia de lá até acabar esses 3 dias de escuridão. É sério isso. É sério isso. Tá? A Bíblia fala no livro de Apocalipse, tribulação, demônios serão libertos, demônios que estão escravizados, que são presos desde a rebelião que eles tiveram no céu, serão libertos naquele período do Apocalipse. E eles sairão pelo mundo todo, atormentando as pessoas do mundo e deixando-as loucas. Isso está escrito no Apocalipse. Provavelmente, se isso vier a acontecer, será nesse período aí. Então, se acontecer esses dias de escuridão, fique na sua casa, tranque sua casa, fique lá orando, pedindo a graça de Deus, pedindo proteção do Senhor para sua casa, e não saia na rua, porque demônios e mais demônios estarão soltos, né, nos lugares aí, tentando fazer as pessoas loucas, tá? E o arrebatamento, como será? E o que devemos esperar? A Bíblia fala do arrebatamento, Jesus fala do arrebatamento, os apóstolos falaram do arrebatamento da igreja. Mas, como eu falei aqui, no texto, na última parte do texto de Marcos, diz assim: o porteiro não sabe se ele virá à tarde, se ele virá à meia-noite, se ele virá pela madrugada ou se ele virá ao amanhecer. Nós não sabemos quando será o arrebatamento da igreja. Nós não sabemos se ele será, né, antes da grande tribulação, se ele será no meio da grande tribulação, se ele será após a grande tribulação. Nós não sabemos. Nossa igreja acredita que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, mas passaremos pelo princípio das dores, ou seja, esses primeiros momentos terríveis aí, a igreja há de passar sobre a terra, mas a grande tribulação não. Entretanto, a gente sabe que várias igrejas têm pensamentos diferentes com respeito a isso. Há igrejas que acreditam que o arrebatamento será no meio da grande tribulação. Há igrejas que acreditam que o arrebatamento será depois da grande tribulação, no final da grande tribulação. E aí, quem está certo? Difícil a gente responder isso. É difícil saber exatamente quem está certo. Embora eu acredite que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, mas é melhor estar preparado para que se não for. Porque se não for e eu não estiver preparado, vai ser pior ainda. Não é verdade? Imagina que você está preparado para ser arrebatado antes da grande tribulação. E isso acontece. Amém, glória a Deus, ufa, não passou pela grande tribulação. Mas se você está preparado para ser arrebatado antes, e por um acaso não vai ser isso que vai acontecer, você vai ter que passar pela grande tribulação. E aí, você está pronto? Você está pronto para ser proibido de comprar, proibido de vender? Você está pronto para ser perseguido onde quer que você for? Jesus falou aqui: vocês serão perseguidos em todos os lugares por amor ao meu nome. Você está pronto para, quem sabe, ser preso por amor a Jesus? Você está pronto para, quem sabe, ser mutilado, talvez até morto por amor a Jesus? Você está pronto para ver os seus parentes, sua esposa, seu marido, os seus filhos sendo torturados na sua frente para você negar a Jesus?
Até que ponto nós estamos preparados para isso? Se você não começar a orar agora e pedir a Deus graça na sua vida hoje, e se nós tivermos que passar pela grande tribulação? E aí, como é que vai ser? Os povos que estão sendo perseguidos aí no mundo todo, que hoje passam pela grande tribulação, eles são um exemplo para nós. Hoje mesmo eu vi pela tarde um vídeo de um cristão muçulmano contando da vida dele a partir do momento que ele se converteu a Cristo. Ele falou que quando ele se converteu a Jesus, ele, a sua esposa e os seus filhos, a primeira coisa que aconteceu, os seus próprios irmãos o denunciaram ao governo. Os irmãos de sangue dele denunciaram ele ao governo. Ele foi torturado, ele foi preso. Depois de ser solto, ele ficou muito em dúvida ali se ele continuava no islamismo ou se ele continuava buscando a Jesus. Mas ele dizia que ele não sentia paz no seu coração para continuar no islamismo. Ele continuou buscando a Jesus. A esposa dele não suportou. A esposa dele foi embora, levou os filhos e abandonou o cristianismo. Ele ficou sozinho. Ele foi expulso do seu emprego, ele perdeu a sua casa e hoje ele vive de favor na casa de outras pessoas. Os missionários que pregavam a palavra para ele foram denunciados, foram presos, foram torturados. E ele contando lá, ele disse assim: Jesus sofreu e padeceu por amor a mim. Jesus foi naquela cruz e morreu no meu lugar. Então eu também posso padecer e sofrer por amor a ele. Um homem simples, um homem sem estudo, um homem comum. E ele dizendo lá: eu não vou abandonar Jesus, eu não vou abandonar o Evangelho. Esses irmãos que hoje Deus permite estar passando pela terra inteira, passando a grande tribulação hoje, enquanto nós estamos aqui com liberdade, e eles estão lá passando pela grande tribulação, sofrendo o que talvez muitos de nós, se passar pela grande tribulação, vão sofrer. Eles estão servindo de testemunho para nós, eles estão servindo de exemplo para nós, dizendo assim: olha, é possível permanecer fiel. Se acontecer, esteja pronto. Se acontecer, esteja preparado. Se acontecer, não abandone a fé. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, para terminar essa palavra, o texto que nós acabamos de ler diz assim: vigie, pois você não sabe a hora, você não sabe o dia que vem o seu Senhor. Vigiemos, pois nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor vem. Eu estou dizendo para você que haverá a crise agora em 2020, que haverá a guerra agora em 2020? Não. Mas eu estou dizendo que ela pode vir. Pode ser esse ano, pode ser no outro, pode ser daqui nos próximos 10 anos, mas que ela está programada na agenda mundial para acontecer. Ela está programada. Tudo já está culminando. O apóstolo João diz que o espírito do anticristo já estava no nosso meio, já estava na terra, preparando todas as coisas para que o anticristo pudesse aparecer. Ou seja, o espírito do anticristo, ele já está tratando, ele já está organizando as coisas para que o anticristo apareça. Não vai ser de um dia para o outro, tudo já está sendo organizado. Satanás tem a agenda dele que ele está programando para que o anticristo venha à terra. Quem é o anticristo? O anticristo é alguém em que o próprio Satanás vai entrar nele. O próprio Lúcifer vai entrar nessa pessoa e ele vai ser o anticristo. Então, cuidado, vigie, fique atento, fique alerta. Nós estamos em um tempo difícil. Vários falsos profetas, falsos mestres, falsas religiões têm surgido em todo o mundo e nós precisamos estar atentos quanto a isso. Vigie, vamos colocar de pé, que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa estar um pouco mais atento quanto a isso, que você não seja como uma daquelas pessoas do tempo de Noé, que ignoraram os alertas de Noé. 100 anos ele ficou pregando, e as pessoas durante 100 anos ignorando a Noé, dizendo: isso aí é um trouxa, está lá gastando toda a fortuna dele para construir um barco gigante lá. Para que ele vai usar aquilo? Depois de 100 anos veio então o dilúvio. Todas aquelas pessoas morreram. Somente Noé e sua família foram salvos. Que você possa ficar atento, ficar alerta. Não fique pensando: mas isso aí vai demorar. O próprio texto de Jesus falando, ele disse: se o servo disser assim: o meu Senhor vai demorar, aí começar a relaxar, começar a beber e comer e bater nos outros funcionários e tratar todo mundo de qualquer jeito e ficar dormindo, aí o Senhor vem na hora que ele não estava preparado. Ele vai ser desprevenido, e diz o texto: será lançado junto com os hipócritas, onde será choro e ranger de dentes. Ou seja, vai ser lançado no inferno, porque não estava pronto para receber a volta do seu Senhor. Que nós estejamos atentos, que você esteja alerta.
Escute a voz do Espírito Santo falando com você hoje. Prepare a sua casa, prepare os seus filhos, prepare a sua família, porque você não sabe o dia, você não sabe a hora. Pode ser hoje, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 5, pode ser daqui a 10, pode ser a qualquer momento. Nós temos que estar preparados. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Senhor amado, nós te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, que não sejamos apenas carnais, ó Pai, que não sejamos apenas guiados, ó Deus, pelo espírito desse século, pelo espírito desse mundo, pelo espírito do anticristo, que tem trabalhado para enganar o mundo inteiro, para colocar o mundo inteiro subjugado sobre os seus padrões e sobre os seus princípios e sobre a sua agenda, que está rumando para essa nova ordem mundial que é contrária ao Senhor, que não quer ter Deus como alguém a ter que prestar contas, que quer ser dona do seu próprio nariz, uma nova sociedade mundial que acha que sozinha ela pode alcançar a perfeição sem Deus. É isso que o anticristo quer, mostrar para o mundo que nós não precisamos de Deus, mostrar para as pessoas que nós não precisamos de Deus, que nós não precisamos de Jesus, sendo que a tua palavra nos mostra que o homem sem Deus, ele está perdido, que o homem sem Deus, ele não tem condição de se salvar, que o homem sem Deus não consegue fazer nada de bom, a não ser que o teu Espírito o convença do pecado e ele possa se arrepender e voltar para ti. Que nós possamos entender, ó Pai, tudo aquilo que Satanás tem tentado fazer para colocar o mundo debaixo das suas ordens, debaixo da sua direção. Jesus mesmo disse que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está no maligno, o mundo permanece no maligno, o mundo está morto no maligno, mas que o Senhor Jesus, ele tem um novo reino, um outro reino diferente desse, o reino de Deus, o reino dos céus, que vem à terra através de cada um de nós, que se rende a esse reino, que confessa esse reino e aceita a soberania do Senhor sobre as nossas vidas, e não aceita o governo de Satanás sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos alerte, que o Senhor abra a nossa mente, a nossa visão, que o Senhor não nos deixe para caminhar nessa mesma direção que o mundo está caminhando, que o Senhor verdadeiramente nos proteja e nos guarde de todo o mal, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos encha, Pai, do teu discernimento, da tua sabedoria, do teu entendimento, para entender essas coisas que são tão difíceis, que são tão complicadas, que são muitas vezes tão polêmicas dentro das igrejas, mas que nós precisamos estar pelo menos atentos a elas. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha tocar no nosso coração e nos fazer entender, ó Pai, esses tempos tão difíceis que estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Você pode se assentar um momento só. Eu quero apenas